Reverendo Dorival Santos Silva. Bom dia a todos. Realmente eu não sei o que aconteceu ali dentro. Porque do nada eu comecei a sentir um negócio no peito, uma agonia, não sei explicar. Um enjoo. O vidro ficou zoado ali dentro. De repente eu me lembrei de uma pessoa. Baixou o santo aqui. Faz isso aqui também. Alô. Então assim, essa confiança, cara, ela é muito além da parte física. É uma confiança espiritual. Veja, isso que o Vitor falou da confiança da família, né? Se não fosse o apoio deles também, eu estava lascado, porque o bicho pega. Porque é muito fácil falar de fé. Porque a fé, dentro de casa, ela não é só para vamos rezar, não é isso. A minha fé não é vida normal, cara. Normal. Faz o culto mensal, normal, sem estresse. Só que todo mundo tem suas vidas. Eles trabalharam, cresceram, prosperaram, têm suas vidas, né? Mas dedicam, fazem seu donativo. Assim, nunca tiveram aula de iniciação, não é? Nunca tiveram aula de iniciação, nunca aprenderam a rezar sozinhos, pela frequência da igreja. Às vezes as pessoas pensam que a casa de um ministro, um reverendo, é um mar de rosas. E não é, cara. Quem leu a vida de Michel Sama sabe o que ele passou. Quem assistiu às aulas que eu dei esses dias, né, do reverendo Ogawa, reverendo Nakajima, só Deus está lendo o reverendo Nakajima. Está vendo como é que o homem era. Então, assim, são situações distintas, mas é preciso que haja. Para que a casa brilhe e prospere, é preciso que haja união. Sem isso, com um propósito maior, Deus não abençoa, né? E hoje é um dia de profunda gratidão. O templo completa 22 anos de existência. E olhando para essa caminhada, o sentimento que brota é um só. Deus e Meixo Sama jamais nos abandonaram. Em cada passo, em cada alegria, em cada dor, fomos sempre guiados, educados e amadurecidos. Quando demos início a esse caminho há 22 anos, não havia grandes planos, projetos ou segurança humana. Havia medo, dúvidas, limitações materiais, mas também havia algo que nenhuma dificuldade pode apagar: o desejo sincero de permanecer fiéis a Meixo Sama, ao Jorei e ao verdadeiro espírito da doutrina messiânica. Saímos de uma instituição, mas nunca nos afastamos de Meixo Sama. Pelo contrário, a chama em nosso coração pareceu reacender com mais força. Aquelas primeiras reuniões em casa, simples, com troca de jorei e estudo de ensinamento, sem pretensão de abrir igreja alguma, eram, na verdade, o início daquilo que hoje chamamos Templo Arte do Jorei. E desde o princípio, as pessoas chegavam naturalmente, guiadas pela luz, e não por convites insistentes ou promessas humanas. E isso nós nunca fizemos. Nunca. Vocês estão vendo aqui no altar, tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Por que ela está aqui?
Nós morávamos aqui no Independência. As reuniões eram na minha casa. Foi quando, indo o pessoal enchendo meu saco para abrir a igreja, o Roger, que já apareceu, o ministro Marcos, como se dizer, todo mundo. Olha, cabe igreja, cabe igreja, cabe igreja. E eu ia embora para a Itália, em abril, com um amigo meu que é ministro Alexandre Barsoni. Eu fui falar com o reverendo Nakahashi, quem estava frequentando o templo. Falei assim, eu sei que ele não é chegado a abrir igreja, ele vai falar o não, beleza, estamos juntos, vamos embora, vocês ficam aqui, eu vou embora. Foi eu lá no dia 22 de janeiro de 2004. Ele olhou para mim, sentei e falou assim, você já foi um sacerdote na vida passada. Pode abrir igreja. Eu falei, você está de sacanagem, bicho. Pode abrir igreja. Isso era 8 e pouco da noite. Falou. Fomos para o altar, fizemos oração, voltamos para casa. Eu falei no altar, Meixo-sama, eu tenho 39 anos. Vou fazer 39 anos. Me dá um sinal, porque eu não posso errar. Se é para abrir a igreja, me dá um sinal. Dia seguinte, estou em casa, toco o telefone. Ah, você pode vir aqui no templo? O reverendo quer falar com você. Vai eu, chamei o Roger para ir comigo. O Roger foi. Chegou lá e me chamou e falou assim, eu esqueci de colocar a Canon aqui no altar. Putz. Aí ele me deu uma Canon. Pode pegar para mim a Canon lá, por favor? Ele me deu uma Canon. Essa Canon aqui é Kanzeon Bosatsu. Pode vendê-la. Ela vale 10 mil reais. Venda e comece a arte do Jorei, do templo. Falei, porra, tá de sacanagem, missão, né? Esse foi o sinal, e nós não vendemos a imagem. Éramos de 7 pessoas, 7 jovens, né? Ninguém sem saber o que ia acontecer. Aí nós vimos 5 endereços para poder visitar, para encontrar uma casa que nós íamos alugar. Foi eu, o Roger, o Alê, não lembro quem mais estava junto. Sei que eu sou montado de casa, em São Caetano, vendo casa. A última casa eu falei, não, essa aqui não vamos nem ver, que é Alimento São Caetano, é longe, deve ser, não vai valer a pena. As 4 casas já era, não dava. Ah, vamos ver essa casa aqui? Vamos ver. Quando fomos ver, essa casa era perto da GM, perto da Goiás. A casa, falei, cara, que casa, bicho. Não, mas é muito cara pra gente. Não. E o Roger tem uma empresa. Falou, meu amigo, é o seguinte, eu vou falar com o meu sócio, eu não quero nem saber, vamos alugar essa casa vai ser igreja. E ele foi lá e ele alugou a casa. Roger, vamos pagar aluguel. Esquece aluguel, cara, isso que é comigo. Fez assim mesmo, nunca vou esquecer. É comigo, porra! Nunca esqueço isso da minha vida. Essa é a Canon. Essa é a origem da arte do Jorei. Hoje tem muita mulher aqui. É o espírito de Canon que está aqui. Está tudo vermelho aqui. O Reverendo Nakahashi ensinou Canon, a vermelha é a cor de Canon. Então a arte do Jorei nasceu por causa dessa estatuezinha aqui, que foi o sinal que ele nos deu. Agora bota aí que está pesada para Dedéu. Porque a bicha pesa, meu. Vem aqui, peraí para mim, do lado do vaso. Desculpa falar o palavrão. Alugamos a casa. E criamos objetivos, alugar em março, inaugurar em março. Isso era janeiro. Durante 20 e poucos dias, nós todo dia dedicando, pintando a igreja, pintando, indo lá, pintando, fazendo. O reverendo chegou um dia, é bom derrubar essa parede aqui, né? Falei, porra, reverendo, tá sacanagem, para fazer um marco. É bom derrubar aqui, né? Derrubar uma parede. Falei, estamos lascados. E vai, corre daqui. E o altar? E o altar? Esse altar aqui. Achei um marceneiro que fazia altares. Fui atrás do cara, Vanderlei. Eu faço. Quanto vai ser? Depois a gente vê como é que vai pagar. Falei, Roger, é comigo, cara. Bora fazer o altar. E vamos que vamos correndo. Cadeira, sonhei. Acordei um dia de manhã, 7 da manhã, liguei pro Adriano. Adriano, achei umas cadeiras para poder fazer, mas vai custar, nunca vou esquecer, R$2.100. 44 cadeiras e 22 banquinhos. Você me ajuda? Pode mandar fazer que eu pago tudo. Não, eu não quero tudo não, cara. Só quero que você pague uma parcela. Ele ia doar tudo. Falei, só quero uma parcela. Tá, você que sabe. Fez. Liguei para outro amigo meu. Cara, precisa. Você pode pagar? Pode. Quanto falta? 2 parcelas. É minha, eu pago.
Tudo assim. Nada automecânico. Ontem foi dia 13. O nosso altar chegou no dia 13 de manhã. A gente estava esperando, desesperado. Foi quando o marceneiro parou com uma Kombi, subiu um monte de marceneiro com máquina, um monte de coisa e tal, e aquela loucura, e a gente só chorava. O púlpito, que é aquele lá que foi original, e esse raçoco aqui, chegaram de manhã, no sábado, do 14, de manhã, que não estava pronto ainda. Então isso foi o nosso início, né? Uma loucura, uma loucura. Então tudo que nós fizemos, porque Nossa Senhora de Fátima? Porque no dia que nós fomos visitar as casas, nós fomos na matriz da São Caetano fazer oração. Um monte de nicho lá, olhei e escolhi Nossa Senhora de Fátima. Falei, Nossa Senhora, eu não quero roubar seus filhos, eu quero só somar forças. Me ajuda a achar uma casa. E essa casa que nós achamos, ela era da cor do manto de Nossa Senhora. Quando inauguramos a igreja, hoje é dia 14, amanhã domingo, teve um outro culto. Dia 16, segunda, esse ano calhou certinho. Como foi a inauguração? Foi num sábado, no outro culto no domingo, e na segunda-feira abrimos as portas. Quando abrimos as portas assim, 9 da manhã, chegou o correio. E não chegou a correspondência agora, um negócio agora aqui. Parece piada, cara. Era uma foto, um envelope. Quando abri a foto, Nossa Senhora de Fátima, que está na Sala da Paz. Então ela é a nossa padroeira. Por isso que ela está aqui. E a Nossa Senhora de Fátima também é uma canon, para quem não sabe. Então tudo da arte do Jorei é motivado só por uma coisa. É motivado pela fé e pela confiança. Sem ela, nós jamais conseguiríamos fazer nada. Sem ela, jamais conseguiríamos construir nada. Sem ela, a arte do Jorei estaria no mundo inteiro como está hoje, né? Porque é diferente. Deus foi conduzindo tudo com uma pedagogia que hoje conseguimos enxergar melhor. Os encontros com diversos reverendos, as possibilidades de dedicar em outros países, as portas que pareciam se abrir e se fechar. Tudo isso fez parte de um grande plano de condução. Se eu fosse realmente um homem sem caráter, indigno de confiança, como está aqui no Salmo, que eu fui atacado pra caramba, né? Por que tantos verdadeiros servidores de Deus teriam me procurado naquela época? Não é? Foi através desses encontros que Deus e Meixo Sama também me salvaram da desesperança, usando pessoas como o reverendo Vitor Arthur Alves, a quem serei eternamente grato. Eu não vou entrar no mérito, mas ele salvou minha vida, quando ele me avisou de algo que ia acontecer comigo, que tramaram pelas minhas costas. Então assim, ele me avisou. Imagina você com um filho pequeno, sem nada, e alguém falar assim, você é melhor morto e não vivo, né? Teve isso também. A coisa é feia, meu, né? Mas confiança. Com o tempo surgiu a necessidade de termos um local próprio para orar, receber jorei, estudar ensinamentos e divulgar o evangelho de Meixo Sama. Eu mesmo relutei, achava difícil, complicado, humanamente arriscado. Havia perspectiva concreta de ir para a Itália, mas Deus tinha outro plano, e através do templo, Luz do Oriente, e do saudoso reverendo Minoru Nakahashi, recebemos a confirmação espiritual que faltava. Você já foi um sacerdote numa vida passada, abra a igreja e cumpra a sua missão. Essas palavras ecoam até hoje. E ele, quando eu pedi para ele assim, eu vou abrir, reverendo, mas eu quero que o senhor me informe, me ensine. E durante 3 anos, toda semana, eu tinha aula com ele particular. Eu nunca anotei nada, porque era impossível anotar uma aula com o reverendo. Mas graças a Deus eu tive a permissão de poder. Sabe que essas pessoas que dedicaram com o Meixo Sama, conviveram com ele, que tem história para contar, eu posso falar que eu tive algo parecido com o reverendo Nakahashi. 3 anos convivendo. Às vezes tomando café junto, às vezes almoçando junto, batendo assuntos sobre tudo que vocês puderem imaginar. Então eu aprendi demais com esse homem. E outra, altamente inteligente, culto. Então eu me senti na obrigação de estudar cada vez mais, de pesquisar, porque ele levantou o sarrafo lá para cima. Eu tinha que me qualificar para chegar perto da condição dele, né? Daquele início humilde, com poucas pessoas e quase nenhum recurso material, ficou gravado o essencial: fé e coragem,
Fomos a primeira difusão de fato do Templo Luz do Oriente. Crescemos, aprendemos, nos purificamos. E quando chegou o momento de seguirmos nosso próprio caminho institucional, com a criação do Conselho Diretor da Arte do Jorei, isso foi também orientação de Deus para proteger a obra, a outorga de ministros e a abertura de novas unidades. Ao longo desses 22 anos não faltaram dificuldades. Faltou recurso, faltou donativo, faltaram pessoas em alguns períodos, mas nunca faltou Jorei. Nunca faltou altar, nunca faltou o nome de Deus em Meixo Sama sendo entoado. Houve dias em que nossa refeição era um pão dividido e um refrigerante compartilhado, enquanto dedicávamos das 7 às 21. E hoje eu comprei, tá? Pão de frios, tá? Depois todo mundo vai comer também. Né? Não é o mesmo, que aqui é grande. Lá era piquititico. Né? Houve lágrimas, vontade de desistir, mas em cada graça relatada, sentimos claramente a mão de Deus e Meixo Sama nos dizendo: continuem, esta é minha vontade. Também encontramos no caminho pessoas que se aproximaram com intenções equivocadas, desejo de poder, busca por títulos, uso da fé alheia como instrumento. Isso doeu, trouxe problemas, purificou a obra e o nosso coração. Mas hoje, em 2026, podemos olhar para trás e dizer: Deus e Meixo Sama nos protegeram, inclusive nos afastando daquilo que parecia bom, mas não fazia parte do verdadeiro espírito da fé. Somos gratos até mesmo a essas situações, porque através delas fortalecemos nossa convicção. Igreja não é lugar de vaidade e sim de servir. Aqui o título não é propriedade pessoal, pertence à igreja. E em última instância pertence a Deus. Ou seja, se eu otorgar o ministro aqui e ele ficar de sacanagem, né, eu tiro o título dele. Não é dele o título. É uma concessão divina. Né? Tiramos de alguns. Na África, inclusive. Pessoas usando a igreja para benefício próprio. Isso não existe. Durante esses anos, fomos entendendo com mais profundidade algo muito importante. A eficácia do Jorei está diretamente ligada à pureza do sentimento. Quando o Jorei se torna apenas meta, obrigação, número, perde o sentido de ser. Quando voltamos à origem, ao amor, à sinceridade e à entrega, o Jorei se torna novamente aquilo que Meixo Sama nos ensinou. Método para concretizar o reino de Deus na terra. Instrumento para eliminar sofrimentos e despertar a verdadeira felicidade. Um dos nossos primeiros missionários do Pará escreveu belas palavras sobre a arte do Jorei, falando do Techuvá, que foi lido hoje. Foi o Tiago, lá de Barcarena. Techuvá, o retorno à origem, ao verdadeiro espírito da doutrina. Hoje, após 22 anos, compreendemos ainda melhor esse chamado: retornar à pureza da fé. Tirar as roupagens humanas colocadas ao longo das décadas, resgatar o que Meixo Sama realmente sonhava para a sua igreja. Não queremos ser mais uma vertente. Não queremos competir com ninguém. Nosso propósito é simples e profundo: ser um lugar onde Meixo Sama possa se sentir à vontade para atuar. Onde seus ensinamentos sejam mostrados sem esconderijos e onde a vontade de Deus esteja acima da vontade humana. Nesses 22 anos, a arte do Jorei deixou de ser apenas uma pequena iniciativa em um canto do Brasil para se tornar um movimento vivo espalhado em diversas regiões e países. Quantos membros chegaram aqui feridos, desacreditados, desconfiados e foram sendo restaurados pelo Jorei, pelos ensinamentos, pelo carinho do sincero dos missionários. Temos aqui a prova, e Sandra é uma delas. Chegou só a Kimba aqui. Né? Está inteira. Quantos outros que estão aqui hoje chegaram aqui também, todo lascado, no bom sentido, né? Mas qual foi a diferença? É o acolhimento, é o respeito pela fé, é o respeito pelo ser humano, pela dor da pessoa, né? Quantos ministros se formaram a partir dessas feridas que se tornaram feridas sagradas, cicatrizes de aprendizado e amadurecimento? Sou profundamente grato a todos, ministros, missionários, membros e simpatizantes do Brasil e outros países, aqueles que estão na África, na América, na Europa, na Ásia, aos que permanecem aqui desde o início e aos que chegaram depois, aos que hoje caminham ao nosso lado e até aqueles que por diversos motivos se afastaram. Todos fazem parte da história do Templo Arte de Jorei. Todos estão em nossos corações. Sou grato aos ministros e reverendos da sede, aos que aguentaram firmes as purificações, que não foram covardes, que não fugiram na primeira tempestade. Crer em Meixo Sama não é apenas acreditar que ele existe, é confiar. E ele não leu minha palestra. É confiar nele quando tudo em volta parece desabar. Agradeço às famílias dos ministros e missionários que entregaram suas vidas, renunciaram seguranças,
humanas para seguir essa missão. Sou grato também aos messiânicos de outras instituições que, mesmo não sendo da arte de Jorei, querem, como nós, honrar Meixo Sama em seu servir. E agradeço aos sacerdotes de várias religiões que, ao longo desta caminhada, se tornaram amigos de fé e hoje oram pelo crescimento e fortalecimento desse templo. Tenho que falar aqui do Lazinho, pai Lazinho, né? Mandou um abraço para todo mundo, e lembrando, não está aqui hoje porque a esposa está internada. Ao Frei Edmar, que é o nosso padre, que é membro aqui da igreja. Há tantos outros de outros países também que se devotam a outras religiões, mas também são da arte do Jorei, né? Hoje o pessoal do Benin mandou mensagem, o pessoal dos Congos, de Angola, de várias partes do Brasil também. Mas assim, o mais importante, eles se sentem amparados, acolhidos, vivos na fé novamente, porque eles são livres. O segredo da fé é liberdade. Sem liberdade você não é nada. A igreja não nasceu para escravizar ninguém. Isso não é fé. Olhando para esses 22 anos, vemos uma trajetória de retorno, de purificação e amadurecimento. Se nos primeiros anos éramos como crianças dando os primeiros passos, hoje entramos numa fase de maturidade espiritual. Não perfeitos, não prontos, mas mais conscientes da responsabilidade que carregamos. E é justamente nesse ponto da caminhada que queremos nos colocar com humildade diante de Deus e Meixo Sama para dizer: obrigado por todos os desafios, obrigado por cada purificação, obrigado por tudo que não entendemos na hora, mas hoje vemos com que era proteção. Obrigado por não atenderem nossos caprichos e sim a vontade divina. E agora, entrando nessa etapa de maturidade, queremos nos preparar verdadeiramente para receber as bênçãos vindas da promessa. O mundo atravessa crises de insegurança, sofrimentos em escala global. Se há 22 anos Deus nos levantou como templo arte de Jorei, não foi para sermos um grupo confortável, fechado em si mesmo, mas para sermos instrumentos vivos da concretização do paraíso na terra. Receber a promessa não é apenas esperar milagres, é nos tornarmos dignos deles, é purificar pensamento, sentimento e ação, é não comercializar a fé, não vender ilusões, não brincar com o sagrado, é viver o Jorei com responsabilidade, como sacerdotes e missionários que sabem que não podemos errar. Porque a dor das pessoas que chegam até aqui é real e exige de nós seriedade, amor e postura correta. Por isso, hoje, nesse aniversário de 22 anos, gostaria de convidar cada um a renovar seu compromisso. Compromisso com a pureza do Jorei, compromisso com o verdadeiro espírito dos ensinamentos, compromisso com a unidade, um por todos e todos por um, compromisso com a coragem de caminhar na verdade, mesmo quando isso custa conforto, prestígio e segurança humana. Que Deus e Meixo Sama possam olhar para o templo arte do Jorei nesse momento e dizer: eles estão prontos para receber mais. Estão prontos para que eu cumpra entre eles as minhas promessas. E se ao longo desse caminho me esqueci de mencionar alguém, me perdoem. Saibam que todos, sem exceção, estão incluídos em cada palavra, na palavra muito obrigado, que hoje elevamos a Deus e Meixo Sama e em cada coração que de alguma forma ajudou a construir essa história. Que os próximos anos sejam de ainda mais fidelidade, mais Jorei, mais pureza, mais amor ao próximo e maior maturidade espiritual, para que possamos não apenas falar do paraíso, mas construí-lo tijolo por tijolo, ato por ato, Jorei por Jorei. Muito obrigado a todos. Eu tenho certeza que, só para encerrar, a promessa de Deus está muito perto de se concretizar. E quando as promessas de Deus se concretizarem, vocês vão chorar mais do que eu. Porque o que vai ser construído vai ser algo fora do comum. Não gigantesco para ostentar, mas gigantesco com um sentimento que não vai caber dentro da gente. Que as pessoas vão olhar e falar assim: tenho que reverenciar. Nós estávamos errados. Porque a torcida contra é gigantesca. Mas o segredo maior é assim. Hoje, antigamente, nós não tínhamos respaldo espiritual de pioneiros. Hoje nós temos uma galera do mundo espiritual. Né? Temos membros, temos ministros, temos reverendos. A gente não tinha, gente. A arte de Jorei era lisa, 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 lisa. Hoje nós temos, vamos colocar assim, gente no mundo espiritual que também está atuando para nós. E isso é uma coisa que dá respaldo. E as pessoas que estão lá têm um profundo sentimento de gratidão pela arte de Jorei. O que é diferente. Então é esse laço espiritual que nós temos hoje no mundo espiritual, que nós não tínhamos. Então as pessoas também estão dedicando lá. O que nós sentimos hoje aqui dentro do Saiten, talvez tenha sido isso. A presença de todos, de alguma forma, querendo dizer: olha, nós estamos aqui, cara.
Nós estamos aqui. Confia. Sabe, vá em frente. Não desistam. E nós não vamos desistir. Porque se eu não tiver, outro vai fazer. Se o Meixo Sama confiou a nós essa missão, que sejamos dignos de honrá-lo. Né? Eu não posso olhar para trás e falar assim, puta, como eu fui covarde, como eu fui medroso. Eu não posso mais ter isso. Olha quanto tempo já se passou. 22 anos. Daqui a 22 anos, eu vou estar com 82. A Edith vai estar no mundo espiritual. Que ela já tem 90. Ela já está com 90 conservada, imagina. Né? O ofertório vai ser para ela. Então, assim, a nossa história é rica demais. Imagina daqui a tantos anos, alguém vai um dia contar assim, poxa, dediquei tanto com aquele ministro. Olha, quando eu fui na Tijureira era assim. Olha como é que está hoje. Olha como é que foi. Olha aquele monumento dos pioneiros. Que eu vou ter o monumento dos pioneiros. Eu vou ter o monumento dos pioneiros. Aquelas pedras que estão na Sala da Paz, aquele monte de pedra, não está lá porque eu gosto só de pedra. Aquelas pedras simbolizam a nossa caminhada, a nossa jornada. Aquelas pedras vão virar um monumento na futura sede própria. Nada acontece por acaso, gente. A Sala da Paz é um marco mundial. A Sala da Paz quebra paradigmas. Entidades, divindades, hoje estão aqui se manifestando. Dá para sentir eles perto da gente. Hoje eu senti alguma coisa comigo aqui, cara, que eu não sei o que era. Não sei explicar, só senti. Mas assim, eu tenho certeza que o mundo espiritual está atuando. Apenas confiem. Falta muito pouco para as promessas de Deus se concretizarem em nossas vidas. E quando a promessa de Deus se concretizar no templo Bar de Jorei, vocês, membros e frequentadores, também receberão um quião disso. Porque faz parte, é pela afinidade. Né? É pela afinidade. Então se preparem. Limpem os vossos celeiros. Preparem vossas bacias. Porque a colheita vai ser grande. Obrigado a todos. Que Deus Meixo Sama abençoe cada um de vocês. E abençoe também o nosso caminho, a nossa jornada. Que a gente possa só ter saúde e sabedoria para lidar com o que está para surgir, para chegar. Obrigado a todos e a todos que nos assistem, companheiros de jornada de vários países, de vários locais também. Tamo junto. E como diz lá em Moçambique, Rishikanoe. Tamo junto. Obrigado a todos.